Diga assim comigo: transformando a tristeza em esperança. Eu não vou perguntar aqui quantos já tiveram tristes pelo menos uma vez na vida, porque eu tenho quase certeza, se não a certeza, que todos pelo menos uma, pelo menos, para não dizer várias. Amém? E glória a Deus, transformando a tristeza em esperança é a palavra que trazemos nesta noite para abençoar cada um. Também aqueles que estão lá em casa, sejam muito bem-vindos à nossa reunião Hope e que nesta noite também possa ser abençoado com esta palavra, amém? Vamos abrir na nossa Bíblia em Neemias 1, versículo 4, e para fundamentar este título também, esta palavra, vamos ver aqui um pouco a vida de Neemias, porque ele, na verdade, este homem aprendeu e tomou uma decisão e agiu de forma a transformar a tristeza em esperança. E vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Neemias 1,4: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Diga, chorei. Neemias chorou, amém? E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, para dar aqui uma pequena introdução também a isto, a reação de Neemias ao ver Jerusalém, ele recebeu a notícia que a terra dele, Jerusalém, foi destruída. E a reação dele foi somente chorar. Porque ele ficou triste, ele entristeceu-se, porque a sua terra natal, a sua terra, foi destruída. Naquele momento a tristeza foi tanta que não tinha forças para mais nada, a não ser chorar, se lamentar. Não sabia o que fazer nem por onde começar, mas não podia também demonstrar tamanho desespero para não desanimar o povo de Deus. Então teve que tomar a difícil decisão de fazer algo por Jerusalém. A Jerusalém destruída, irmãos, simboliza a situação de muitas famílias, de muitas vidas que estão a ser oprimidas, que estão a ser aprisionadas. Muitas pessoas, muitas vidas que vivem vidas oprimidas, tristes, abatidas, enfermas, sem rumo na vida, sem propósito na vida. E Neemias, irmão, representa o servo de Deus que vê a situação e que se entristece. Fica então este dilema de se desesperar ou dar esperança para aqueles que precisam. E por pior que seja uma situação, vale a pena ter esperança. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 5,5, quero lhe dizer isto novamente, irmão, por pior que seja a situação que você possa estar a viver nesta noite, neste dia, neste tempo, vale a pena ter esperança. Porque diz a palavra de Deus, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja isto, irmão, é muito importante entendermos que quando recebemos Jesus, quando começamos a caminhar com Deus, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo e isso traz esperança, não traz confusão. Então diga comigo, eu tenho esperança. Diga mais alto, eu tenho esperança. Agora diga só você. Eu tenho esperança. Às vezes precisamos dizer isso a nós próprios. Eu tenho esperança. Em quem? Em quem? Em quem você tem a sua esperança? Numa situação qualquer, numa pessoa qualquer? Em Jesus? Em Deus? Em Deus, amém? Quando estamos tristes, podemos nem sequer conseguir pensar. Parece que a nossa mente bloqueia. Por isso precisamos de aprender como alimentar a esperança em situações difíceis ou de desespero. Amém? Então coloco uma pergunta nesta noite. Você está sem esperança? Não me responda. É uma pergunta que fica no ar. Você está sem esperança? Realmente já não há mais nada a fazer? Realmente isto já não dá para mudar? Esta situação já não tem mais volta a dar? Vamos ver como Neemias conseguiu mudar essa situação. E como ele transformou a sua tristeza em esperança. Primeiro, diga comigo, oração. Oração, irmão, tem que estar em primeiro lugar na sua e na minha vida. Sem oração jamais veremos mudanças.
Mas com oração vamos ver mudanças. Quantos querem ver mudanças? Quantos querem ver coisas a se mudarem? Coisas estavam mal para o seu lado e Deus reverte a seu favor. Amém? Oração em primeiro lugar. Então a primeira atitude de Neemias, irmão, foi orar. E no capítulo 1, você depois pode ver lá em casa, dos versos 5 ao 11, Neemias derrama o seu coração, clama a Deus, intercede, traz uma oração intercessora pela sua terra e pelo seu povo. Ele clama mesmo a Deus, ele pede perdão a Deus pelos pecados do seu povo, da sua vida, da sua casa, da sua família, porque o povo se apartou, o povo se distanciou de Deus. Eu quero dizer, irmão, não se afaste de Deus, não se distancie de Deus por nada deste mundo. O mundo muitas vezes quer-nos, se calhar, atrair, puxar por outros caminhos, mas decida caminhar por um único caminho da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Certamente Neemias fazia isto constantemente, orar, buscar ao Senhor, clamar ao Deus vivo, ao seu Deus. Mas agora foi com mais intensidade que nunca, assim que ele recebe aquela notícia e se entristece, mesmo entristecendo, ele decidiu orar. Quando você está triste, irmão, você tem que ir orar. Eu tenho que ir orar, todos nós temos que ir orar. Amém? A menos que você queira permanecer nessa tristeza. Diga não. Você quer permanecer na tristeza? Não. Porque Deus tem alegria para as nossas vidas. Deus tem paz, tem gozo, tem vida. O diabo, sim, ele quer te manter na tristeza. O diabo, sim, ele quer te manter na frustração, na desilusão. E em todas essas coisas que não vêm de Deus. Mas Deus tem o melhor para ti. Diz alguém que está ao teu lado, Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? Isso é maravilhoso. Saber que, não importa, Deus tem o melhor para mim. Aquela música, Deus tem o melhor para mim. Pois tem, irmão. Amém. Ele tem o melhor para as nossas vidas. E sabe, Neemias era copeiro do rei. Ele também veio como escravo. E ele tornou-se copeiro do rei. Mesmo tendo sido exilado e vindo assim que eles foram capturados e vieram, ele se tornou o copeiro do rei e Neemias tinha influência para pedir alguma coisa. Contudo, ele preferiu dirigir-se primeiro ao Rei dos Reis. Amém? Antes que ele fosse pedir alguma coisa ao rei, a quem ele servia, ele decidiu buscar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, amém? E quando o rei, irmãos, e nós vamos ver agora, vou pedir que ponham Neemias capítulo 2, versículos 1 ao 5, para nós entendermos aqui também aquilo que vamos ver agora, até o versículo 5 diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Veja que Neemias nunca tinha estado triste diante do rei. Ele, o copeiro, era aquele que provava o vinho, a comida, antes do rei comer. Mas neste momento, ele aparece triste por causa da notícia que ele recebe. Vamos continuar então. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja que o rei coloca uma pergunta diante de Neemias, e Neemias, o que é que ele faz? Então orei ao Deus dos céus. E vamos continuar. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Amém? Então nós vemos aqui que o rei Artaxerxes lhe perguntou a razão da sua tristeza e o que desejava
antes de responder. Ou melhor, e o que ele desejava. E antes de Neemias responder, ele orou ao Deus dos céus, ao Deus que tudo pode, ao Deus que nada é impossível. Amém? Quando você está orando, irmão, você está orando ao mesmo Deus. Deus do impossível. Deus que abre caminhos onde não há caminhos. Não importa quem se coloque na frente, até poderia ser um rei, no entanto, o Deus dos céus, o Deus que abre caminho onde não há caminho, pode abrir caminho através de um rei também. E foi isso que aconteceu aqui, amém? E como é que Neemias orou diante do rei? Porque ele recebe uma pergunta e diz que ele orou. E ele certamente, com certeza, fez esta oração de uma forma rápida naquele momento. Você já foi encontrado numa situação em que precisou de orar naquele momento? E às vezes, graças a Deus, nós temos tempo para nos retirar um pouquinho, ir à casa de banho, fazer aquela oração com fé. Já aconteceu muitas vezes, comigo pelo menos. E você clama e volta, porque também não pode estar muito tempo, né? Não se pode perder ali na adoração. Amém? Aquela oração rápida, mas eficaz, irmão. E quero dizer mais. Ele estava tão ligado, irmãos, em intimidade com Deus, que de maneira instantânea e automática orou pedindo forças a Deus. A oração de Neemias não se baseava numa oração rápida e instantânea. Ele já tinha orado antes. Ele era uma pessoa que já passava tempo em oração a Deus. Amém, irmãos? Não viva, irmão, de orações rápidas. Ai, já está. Não viva disso. Passe tempo com Deus. Busca Deus. Porque nós vivemos de uma relação. Relação fala-nos de tempo. Invista o seu tempo com Deus. É maravilhoso. Quantos gostam de passar tempo com pessoas de quem gostam? Você gosta do seu Deus? Passe tempo com Ele, irmão. Nós gostamos de passar tempo com os nossos melhores amigos, com a pessoa de quem mais gostamos. Gostamos e não tem mal nenhum com isso. E você, gosta do seu Deus? Além de gostar, você ama a Deus? É que se você ama a Deus, você vai querer passar tempo com Ele. Mais tempo com Ele. Amém? E todo o tempo que passamos com Deus nunca é em vão. Diga, o tempo que tu passas com Deus não é em vão. Esse tempo é precioso aos olhos de Deus e para a tua própria vida. Amém? Então a oração, irmão, traz a esperança que nós precisamos para vencer. Quando você não pode fazer mais nada além de orar, então ore. Sabe, há momentos que nós simplesmente não podemos fazer mais nada. A única coisa que podemos fazer é dobrar o joelho, levantar as mãos ao céu e orar. E isso vai trazer respostas à sua vida, amém? Porque a palavra de Deus diz em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa o que suceda, nós podemos todas as coisas, amém? Diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos levanta, Deus é quem nos restaura, é quem nos dá força quando já não há mais força. Amém? É Deus. Assim que corra para Ele. Amém? Então, antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, tome um tempo de oração. Primeiro, amém? É a oração que traz o poder para alcançar o impossível. Você ora, irmão. Você ora antes de procurar resolver os seus problemas. A oração deve estar em primeiro lugar. Diga comigo, primeiro, orar. Primeiro, oração. Amém? Segundo, diga comigo, bater nas portas certas. Não bata à porta do vizinho, irmão. Não faça como eu há muitos anos atrás. Quando não tinha Jesus. Isto era quando não tinha Jesus. Agora que tenho Jesus, já não é assim. Quando era assim mais reguila, mais novo, uma pessoa, eu vou tocar assim aos prédios todos, e ponho-me a andar. Não, irmão. Isso não é bater nas portas certas. Isso é mau. Também já fui assim, irmão, como pode ver. No entanto, Deus é tão bom que Ele mudou a minha vida. Já não faço mais isso. Porque Ele é bom. Amém?
Algumas pessoas estão-se a rir, não sei se estão-se a rir de gozo ou se estão-se a rir porque, eu também já o fiz. Pois é. Estou a brincar com os irmãos. É só para deixar os irmãos mais à vontade. Afinal não fui só eu, ok? Estou a brincar. Mas não, bata nas portas certas. Neemias 2, 6-9. Diz assim: Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores de além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Amém? Então veja que, além de orar a Deus, Neemias aprendeu a aproveitar as oportunidades. Porque ele recebe inicialmente uma pergunta do rei: o que queres que faça? Certo? Ele aproveitou a oportunidade. E sabe, irmão, o facto da rainha, nós lemos ainda agora, a rainha também estava presente, e esse se tornou um momento também propício para sensibilizar o rei, porque Neemias, ao contar a sua história e sendo algo credível, porque ele estava triste exatamente porque a sua terra havia sido destruída, os muros e tudo, ele pediu então ao rei esse tempo. E o rei, irmão, não somente permitiu ele ir, como também patrocinou a reconstrução da cidade santa. Veja que Deus, quando está num assunto, irmão, não importa se o rei é um rei inimigo, ou seja, é um rei pagão, ou é um rei que tem outros costumes, ou adora outros deuses. Quando Deus está num assunto, Deus abre caminho e até pode usar os próprios inimigos. Pode usar até outras pessoas que são imutáveis e que Deus naquele momento torna que aquela pessoa seja usada para patrocinar, neste caso, como foi o caso de Neemias, que lhe então facultou a madeira e tudo o que ele necessitava, até guardas, para ele ir em segurança. Veja só, irmão. Deus estava com Neemias. Amém? Deus está consigo, irmão. Amém? Então, Neemias sabia que precisaria de muitos apoios. E com todas estas cartas que ele pediu, por onde ele passasse, as portas seriam abertas. Porquê? Porque ele levava uma carta do rei. Ele levava como que algo de autoridade vinda de cima, que lhe dava poder e até permissão para entrar, para chegar àquele lugar, para passar por ali, certo? Todas estas coisas vemos que é a mão de Deus. Porque o Neemias por si só, ele não poderia fazer nada. Mas o Neemias com o seu Deus pode todas as coisas. Você sozinho, irmão, não pode fazer nada. Mas você com o seu Deus, você pode todas as coisas. Amém? Entenda isto, irmão. Jesus prometeu também, e Ele falou, Ele deixou escrito, deixou-nos esta palavra em Mateus 7, 7 e 8. Diz, batei e abrir-se-vos-á. E depois no versículo 8 diz, porque quem bate, e ao que bate, se abre. Então veja que quando nós batemos nas portas certas, e estamos ligados com Deus, conectados com Deus, crendo que Deus está a nos ajudar neste assunto, nesta situação, seja qual for a situação que você esteja a enfrentar, Deus lhe vai dar vitória. Porque Deus é um Deus que traz vitória ao seu povo. Deus trouxe vitória à vida de Neemias. Amém? E Deus traz vitória a cada um de nós. Então precisamos de parar, precisamos de parar de ficar a lamentar e aprender a bater nas portas que estão diante de nós. Existem portas, irmãos, à espera para serem abertas.
bastando apenas uma iniciativa da sua parte, amém? Muitas pessoas reclamam que não têm um emprego, mas não estão a esforçar-se ou a fazer o necessário ou o suficiente, ou não aceitam, isto é um pequeno exemplo, não aceitam um serviço que consideram inferior ao que desejam. Aprenda a caminhar com Deus. Aprenda a receber de Deus aquilo que Ele tem para lhe dar, amém? Precisamos de aprender a entrar pelas portas que estão abertas e bater em outras para que se abram. E pergunto-lhe nesta noite, você está a bater nas portas certas? Não faça como eu, que chegava ali. Você está a bater na porta certa. Às vezes as portas não são só portas físicas. São situações, momentos, aproveitar situações. Aproveite, irmão, as oportunidades. Amém? Terceiro ponto, avaliar a situação. O próximo passo de Neemias foi esse mesmo, foi ir até Jerusalém para ver pessoalmente como esta estava. E chegando lá, e vou pedir que ponham o versículo 12, Neemias 2, 12. Chegando lá, Neemias diz, um pouco mais à frente, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Amém? Depois de ver como tudo estava e levantar as informações necessárias, então Neemias a expôs mais tarde o que desejava para o povo da cidade, pedindo o seu apoio. Quando ouviram a sua proposta, todos se animaram e, versículo 18, diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Se Neemias tivesse transmitido, irmão, a sua tristeza para o povo, nenhum deles teria ficado animado para ajudar. Por isso, antes de agir, irmãos, nós precisamos de aprender a avaliar a situação que está diante de nós para saber como fazer de maneira correta e eficaz. Amém? Também é importante saber esperar o momento certo para qualquer atitude. Muitas pessoas erram também aqui. Por precipitação, entrando, imaginem, em lutas que não estão preparados para enfrentar, ou fazendo, por exemplo, também despesas que não têm condições para pagar. E Jesus ensinou-nos em Lucas 14, versículos 28 e 31 depois. Ensinou-nos que antes de qualquer investimento, irmão, ou de qualquer batalha, nós precisamos primeiro calcular. Amém? Precisamos de calcular. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? E o versículo 31 também diz, ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Certo? Por vezes nós temos que avaliar a situação. E não, como se costuma dizer, já este ditado é conhecido de toda a gente, não podemos pôr a carroça à frente dos bois. Amém? Então, também Abraão, irmãos, foi um exemplo também de quem avaliou a sua situação. Romanos 4,19 diz, sem enfraquecer na fé. Romanos 4,19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido. E nós precisamos, irmãos, de aprender a reconhecer as nossas dificuldades e mesmo assim ter fé suficiente para enfrentar os problemas, trazendo esperança também para outras pessoas. Amém? Tire um tempo para refletir, para planear e principalmente para orar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação. Não faça as coisas de balde, não. Sabe, irmãos, isto é algo que nós, como filhos de Deus,
Nós vamos aprendendo a depender de Deus. E esta expressão também, depender de Deus, fala que muitas vezes, quando estamos diante de uma situação, a primeira coisa que nós fazemos é consultar o nosso Deus, é buscar a Deus. Espera. E às vezes até em coisas mínimas, coisas pequenas. Não busque só a Deus para as coisas grandes. Comece a buscar a Ele por coisas pequeninas, por situações que às vezes podemos não entender bem. E buscar a Deus para entender. Quantos às vezes têm dúvidas e querem alcançar resposta sobre um assunto? Busca a Deus. Deus, não entendo esta situação. Ajuda-me aqui. Mostra-me como agir aqui. Mostra-me como proceder aqui. Como fazer aqui. Faço alguma coisa, não faço. Deus dirige os meus passos. Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, irmão. Amém? E nós temos que viver desta relação diária com Deus. Não é relação de domingo ou de sexta-feira. Uma relação contínua, diária. Amém? Então faça isso mesmo. Você já avaliou a sua situação? Daquilo que está a enfrentar, daquilo que está diante de si, dessa situação difícil? Deus é poderoso acima de todas as coisas. Amém? Quarto ponto. Contar com a poderosa mão de Deus. Sempre, 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 irmãos, temos que contar com a sua mão poderosa. Sempre temos que contar com o poder sobrenatural de Deus que está em nossas vidas, diante de qualquer situação, amém? Neemias capítulo 2, versículos 19 e 20. Vamos pôr o versículo 18 novamente, desculpem. Podes pôr o final. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quando Neemias partilhou aquilo que Deus tinha colocado no seu coração e como Deus lhe foi favorável, nós vemos aqui que o povo que foi com ele se alegrou. E tomaram posição para ajudar, para fazer. E depois agora vemos no versículo 19 e 20, o que ouvindo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então nós vemos aqui, irmãos, que quando parece que tudo está a começar a tornar-se às mil maravilhas, né? Uma expressão. Quando parece que tudo está a começar a correr bem e já não há mais entraves, Neemias ainda encontrou alguns percalços e alguns problemas pelo caminho. Para conseguir vencer a tristeza e ter a alegria de ver a cidade restaurada. Vários adversários tentaram, de todos os modos, atrapalhar a reconstrução de Jerusalém, como é o caso de Sambalat e Tobias, que armaram várias ciladas para impedir ou atrasar a obra. Aquilo que Neemias tinha ido a Jerusalém com o fim de restaurar. Neemias, você já encontrou, você está a caminhar num propósito de Deus e pelo caminho encontra pessoas que vão tentar fazê-lo desistir, que vão tentar fazê-lo recuar, vão fazê-lo tentar voltar para os lugares antigos, vão tentá-lo fazer desistir de Deus, desistir dos caminhos de Deus, desistir daquilo pelo qual você está a clamar a Deus e a orar. Não desiste, irmão. Neemias não desistiu. Neemias sempre falou da mão de Deus. Em várias passagens de Neemias, Neemias fala da mão poderosa de Deus que estava com ele, amém? E sabe, a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida diante de qualquer situação. Você pode olhar como a mão poderosa de Deus esteve com os discípulos em situações adversas. Como a mão poderosa de Deus tem estado conosco em situações difíceis. Quantos podem e reconhecem que não? A mão poderosa de Deus já esteve sobre a minha vida em várias situações, irmãos. Eu seria o primeiro a levantar as mãos e os pés, irmãos. Porque eu tenho visto a mão de Deus dia após dia, ano após ano. E nós, como Igreja Vida, temos visto a mão de Deus sobre nós.
e você verá cada vez mais. Creia e confie que a mão poderosa de Deus está sobre si. Amém. Mas creia e confie. Que a mão de Deus, que sempre estava com ele, e ele orava isso mesmo, pedindo, Neemias 6:9. Ele orava e dizia a Deus, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Veja que Deus clamava exatamente na área em que os outros declaravam que ia cessar. Os outros diziam, não, vocês, essa obra, vocês, as vossas mãos vocês vão parar com essa obra, isso não vai ser finalizado. Mas Neemias orava, dizia, fortalece as minhas mãos. Amém? A sua resposta aos inimigos sempre era que estava muito ocupado e não podia parar o serviço para atendê-los ou para dar-lhes atenção. Sabe, irmão, não dê atenção a pessoas que querem desviá-lo dos caminhos de Deus. Não estou a dizer para desprezar ou maltratar, não é nada disso, mas não dê demasiada atenção àqueles que realmente não estão consigo para caminhar com Deus. Porque sempre isso vai suceder. Há pessoas que, quando você começa a caminhar com Deus, começam logo a olhar de lado. Tu agora vais àquela igreja. Assim nunca ninguém lhe olhou de lado, só a mim. Mas tu agora vais à igreja. Pois é, irmãos. Mas quando começamos a caminhar com Deus e quando estamos firmes nessa caminhada, vão-se levantar, infelizmente, alguns sambalados, alguns Tobias, que realmente, para que é que vais lá àquela igreja agora? O que é que estás ali a fazer? Você vem porque você sabe que Deus está aqui, porque você sabe que Deus é real, que Ele é poderoso, que Ele é verdadeiro. E sabe, se você está aqui nesta noite e nunca teve uma experiência real com Deus, você precisa ter esse encontro. Porque às vezes pode acontecer uma pessoa que está continuamente vindo à igreja e é ótimo, mas você tem que clamar por um encontro. Por um encontro real. Eu digo-lhe, irmão, um encontro sobrenatural muda a tua vida. É verdade. E todos nós precisamos desse encontro sobrenatural. Quando há esse encontro, uau! Então, a sua resposta foi essa, então, garantindo que ele não precisava da ajuda deles, pois o Deus dos céus, Neemias capítulo 2, versículo 20, novamente, em que Neemias diz, o Deus dos céus a quem nos dará o bom êxito. E aqui diz, o Deus dos céus a quem nos fará prosperar. Lembre-se de quem é que o faz prosperar, irmão. Lembre-se, diante dessa situação que você possa estar a enfrentar, quem é que lhe vai dar a vitória? É Deus. Vai usar os recursos, as pessoas certas, vai colocá-lo no caminho certo e vai fazer com que você alcance essa vitória, mas é Deus quem lhe trará essa vitória. É Deus quem te prosperará nesse assunto. Amém? Quem disse, irmão, que tudo são flores? Que tudo é um mar de rosas? Já se deu conta? Que nem tudo, mesmo caminhando com Deus, nem tudo é um mar de rosas. Nem tudo são flores. Existem barreiras pelo caminho. Existem oposições, situações adversas, situações difíceis que podemos enfrentar. Mas sairemos vencedor delas todas, irmãos. Amém? Há pouco cantávamos. Temer porquê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Sabe, irmãos? Nós somos fortalecidos de várias formas, a começar pela sua palavra. E sabe, louvor e adoração também é nada mais, nada menos do que, além de adorarmos ao Deus vivo, você está proclamando a palavra, cantando. Você está proclamando as grandezas, o poder de Deus. E você está declarando temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Veja isto, irmão. Quando nós cantamos o que cantamos com revelação, quando nós percebemos, sabe, esta semana estava a ler a palavra de Deus, como é óbvio, e li um versículo que dizia assim, para que nós temos que louvar a Deus com inteligência.
Ou seja, nós temos que entender o que nós estamos a cantar também. Nós temos que perceber o que é que eu estou a cantar a Deus. Eu quando venho à casa do Pai, que já conheço os hinos todos e glória a Deus, eu entendo o que eu estou a cantar. Eu estou a cantar ao Deus do impossível, mas eu entendo que realmente temer porquê se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. O seu nome é Jeová Jiré e Ele irás prover de novo. Eu creio em ti. Veja só, irmão, quando nós cantamos com revelação, você pode até começar a cantar assim meio que esfalfado, ainda sem forças, desanimado, bem assim meio... Às vezes vimos assim, irmão, nunca aconteceu consigo, glória a Deus, só comigo. Que às vezes chegamos à casa do Pai, tivemos uma semana em grande, e chegamos todos empenados quase. Mas você, mesmo empenado, mesmo a rastejar, você vem declarando: temer porquê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. E você vem arrastejando: seu nome é... Não vem assim, eu sei. Jeová Jiré, irás prover de novo. E esta é a minha certeza, eu creio em ti. Então sabe, irmão, quando você começa a fazê-lo, você até começa a fazê-lo pela fé. Porque lá no fundo nem me apetecia muito, mas sabe, há uma luta constante da nossa carne, da nossa alma e do nosso espírito. Nós sabemos que temos que levantar a nossa voz. Nós sabemos que temos que levantar as nossas mãos. Nós sabemos que temos que vir à casa do Pai. E não importa o que suceda, eu venho. Mesmo a rastejar, eu venho pela fé. E sabe o que é que acontece? Você começa a adorar pela fé, você vai louvando, ainda pela fé, parece que não se passa nada. Mas num momento o poder sobrenatural de Deus também vem, porque você está proclamando a palavra cantando. Você está proclamando a palavra com fé. Sabe, irmão, caminhar com fé não quer dizer que às vezes realmente não nos sentimos cansados. Não é porque agora podemos nos sentir cansados que já se foi a fé, não. Nós podemos até às vezes sentir-nos cansados, assim, mais coisas, mas nós permanecemos com fé no nosso coração, irmão. E Deus é quem nos restaura, é quem nos fortalece. E assim foi com Neemias. E assim será consigo e consigo e consigo. Creia. Amém. E não tema por nada deste mundo. Tema a Deus, que é todo poderoso. Eu não estou zangado, irmãos, está tudo bem. Só estou convicto do que estou a dizer, irmãos. É a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é infalível. Infalível. Então agarre-se a esta palavra, porque aqui está as suas forças. Aqui está o poder que Deus vai desatar para levantá-lo, para fortalecê-lo e para que seja transformada a tristeza em esperança. Amém? Estou quase a terminar. Então veja isso, irmão. Entenda isto, que quando caminhamos com Deus nem tudo é fácil. Mas somos mais que vencedores, amém? Não se desespere. Diga ao seu irmão: não te desesperes. Esta palavra pode parecer um bocado forte. Diga a ele: não fiques ansioso. Agora diga assim: não desanimes. Agora diga-lhe: não desistas. Os irmãos conhecem estas palavras? Sabem o que isto é? Não desanimes. Não fiques ansioso. Não te desesperes. Não duvides. Não voltes para trás. Todos nós sabemos o que isto é. Porque o diabo a todo o tempo ele quer realmente que isso aconteça na nossa vida. Porque há um propósito de Deus para nós. E o diabo não quer que esse propósito se cumpra, mas em nome de Jesus, esse propósito vai ser cumprido também na sua vida. Amém? Assim como esse propósito também se cumpriu através da vida de Neemias, que Deus deu graça a Neemias diante do rei, diante dos homens, para que realmente ele pudesse ir e fazer aquilo que Deus também tinha colocado no coração dele. Então fique firme em Deus, amém? E aguarde a sua salvação, porque Deus nunca, diga comigo, Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Eu não vou perguntar quantos aqui já chegaram atrasados a algum lugar. Eu seria o primeiro a levantar a mão, irmão, é verdade. Quantos é que nunca se atrasaram na vida em nada?
Quantos já se atrasaram pelo menos 10 vezes, 20 vezes, 50? Não tem conta, irmão. Mas sabe uma coisa? Deus nunca se atrasa. E quando parece que aos seus olhos Deus já não está nisto. Mas onde é que Ele está? Não estou a ver nada, não estou a perceber. Deus nunca se atrasa. E digo-lhe mais nesta noite, Deus nunca é apanhado despercebido. Deus nunca é apanhado de surpresa por nada. Deus está atento a tudo. E mesmo você, querido irmão, querida irmã que está aqui, com esse sorriso no seu rosto, maravilhoso, abençoado. Deus está olhando, está vendo, está a ver, está a acompanhar tudo. E sabe que se calhar essa luta também não está a ser fácil. E ainda assim, Ele não está despercebido, não está atrasado, está bem aí onde Ele tem que estar. E no momento certo, algo sucederá também. Amém? Siga confiando em Deus. Siga crendo nele. Siga louvando a Ele. Siga clamando a Ele. Siga dobrando o seu joelho a Ele. Amém? Siga orando. Siga confiando. Na hora certa, o Senhor trará o livramento que tu precisas. Como foi com Neemias. Nós estamos a ver este exemplo poderoso. Deus, na hora certa, Ele trará a solução, o livramento. Pois Isaías 59:1 diz assim, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A palavra de Deus, irmãos, nos promete, Isaías 43, versículo 13. Veja só esta passagem que é poderosa. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, disse Deus. E depois diz, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui nesta tradução diz, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmão, agindo Deus na sua vida, quem é que poderá impedir? Nem o rei Artaxerxes pôde impedir Neemias de ir reconstruir os muros da cidade. Então creia que a sua vida está nas mãos de Deus. Diga, a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos do meu Pai Celestial, irmãos. Amém? A sua vida está nas mãos de Deus. Sendo assim, não importa o que o homem fizer. Porque sabemos, Romanos 8:28, sabemos isto. E veja só a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Quantos amam a Deus aqui, irmãos? Quantos amam a Deus? Há aqui alguém que ama a Deus? Você ama a Deus, então veja que tudo está contribuindo para o seu bem, para o meu bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então Deus não se atrasa, Deus não é apanhado de surpresa, Deus não se esquece do seu povo nem dos seus filhos. Da mesma forma que um pai não se esquece dos seus filhos no âmbito terreno, Deus muito menos se esquece de si e de mim. Amém? E diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, irmão, que eu sei que ama. Se não ama, está a ponto de amar. Amém? Porque se amamos a Deus, a nossa vida está segura nele. Não importa o que esteja a acontecer. Não importa. Isto sucedeu. Glória a Deus, Senhor. Eu te louvo. Eu te adoro. Houve esta situação. Senhor, a ti me rendo. Em ti confio. E seguimos confiando, seguimos clamando, seguimos olhando para Ele. Amém? Olhando para Jesus. Então, a sua vida, irmão, está nas mãos do homem ou nas mãos de Deus? A sua vida está nas mãos do seu patrão, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Claro que os filhos também têm, certo? No entanto, a sua vida está nas mãos de quem, irmãos? Nas mãos do ser humano ou nas mãos do Todo-Poderoso? Do grande eu sou?
do Senhor. A sua vida está nas mãos de quem, irmãos? Às vezes parece, não, a minha vida infelizmente está nas mãos desta e desta. Não, a sua e a minha vida estão nas mãos de Deus. Amém? Entregue-se nas poderosas mãos de Deus. Entregue esse assunto na poderosa mão de Deus. Sabe, muitas vezes entendemos, ou pelo menos convém que entendamos que não está ao nosso alcance mudar situações. Mas sempre está ao nosso alcance buscar primeiro a Ele. Orar primeiro a Deus. E aquilo que realmente nós não podemos mudar, Deus vai se encarregar de mudar. Amém? Então eu quero lhe dizer, espere em Deus. O grupo pode subir. Espere em Deus. Diga ao seu irmão, espere em Deus. Diga ao outro agora, sorrindo, espere em Deus. Espera em Deus. Eu sei, irmãos, ninguém gosta de esperar. Alguém gosta de esperar? Por natureza, ninguém gosta de esperar. Mas espera em Deus. Confie nele, amém? Então veja aqui Neemias, irmão, para concluir. Ele conseguiu vencer a tristeza que estava no seu coração. Porque inicialmente, irmãos, Neemias estava triste, estava abatido. Quantas vezes já nos estivermos tristes ou abatidos e às vezes até nem sabemos explicar porque é que estamos assim. Acordamos com os pés de fora, como se costuma dizer. Mas não foi a cama que encolheu, irmão. Acordamos assim. E depois, não sei, eu estou assim. Nunca aconteceu com isso, só deste lado. Parece daqui, parece que já aconteceu um bocadinho. Daquele lado não me parece muito bem. A cama é grande. Estou a brincar. Mas às vezes, sei lá, o ser humano, irmão, a palavra de Deus diz que o coração do homem é inconstante em todos os seus caminhos. Hoje estamos bem, alegres e felizes, aleluia. Amanhã parece que, não sei, estou assim estranho. Nunca aconteceu, glória a Deus. Mas às vezes acontece. E Neemias também estava assim, triste, abatido, não à toa, por causa de uma situação, de uma notícia que ele recebeu. E às vezes também acontece connosco, ficar tristes por causa de uma situação, de uma notícia. Ou às vezes por causa de nada, não entendemos. Mas Neemias conseguiu vencer essa tristeza com Deus. E você pode vencer toda a tristeza, todo o abatimento, toda essa solidão, toda essa frustração, você pode vencer com Deus. Com Ele, irmão. Pode tentar dar a volta ao mundo inteiro, tentar vencer tristeza através de outras coisas. Jamais vai vencer. Porque só Deus pode verdadeiramente sarar, preencher, levantar, restaurar, animar. Amém? Amém? Graças a isso ele conseguiu então restaurar a cidade de Jerusalém e com muita alegria louvaram ao Senhor. A sua situação de tristeza foi transformada em júbilo pela sua vitória. Sabe, às vezes podemos estar a viver tristezas num determinado momento, mas você não viverá eternamente essa tristeza. Essa tristeza vai terminar em júbilo e em vitória no nome de Jesus. Se Neemias tivesse deixado que a tristeza no seu coração atingisse o povo, ou que se ele tivesse deixado influenciar pelo desespero das pessoas, ele não teria conseguido. Ele provavelmente nem teria saído do reino. Permaneceria ali, copeiro, triste, abatido. Mas não, ele buscou ao Senhor, ele orou a Deus. Deus colocou algo no seu coração. E mesmo, veja que ele tinha algo no seu coração e ainda estava triste. Certo? Porque o rei viu que havia tristeza no seu coração. Mas o Neemias ansiava por poder fazer algo pela sua terra. E então Neemias aproveitou a situação, aproveitou o momento. Deus lhe deu graça. Quando a graça de Deus vem sobre as nossas vidas, nós podemos estar em situações complicadas, mas caminhos se vão abrir, portas se vão abrir, portas de vitória, portas de bênção. Amém? Deus vai abrir caminho. Deus está a abrir caminho, amém? Por isso, irmão, se olharmos somente para os problemas, ficamos limitados. Não olhe demasiado para os problemas. Não olhe sequer para os problemas. Você sabe que o problema existe. Você sabe que essa situação está aí. Olhe para Jesus, porque é de lá que vem a sua força. Amém? E se olhamos demasiado e somente para os problemas, ficamos limitados.
e a eles e não conseguimos vencer. Por isso, mesmo que tudo pareça difícil, ou mesmo que tudo pareça que não está a dar certo, continue esperando contra a esperança, até que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, Romanos 15:13, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nunca desanime, irmão, mesmo que para o homem não haja quaisquer hipóteses. Para Deus, nada é impossível. Sabe, o desânimo vem, mas o desânimo não vai dominá-lo, porque você sabe que para Deus nada é impossível. Há aqui alguém que se pode animar diante... Quantos têm problemas? Quantos têm situações realmente que querem que essas situações se mudem? Você sabe que essa situação está aí, você sabe que esse problema está aí, ele é real. Mas você hoje, você para e anima-se em Deus, sabendo que para Deus nada é impossível. E a minha vida está nas mãos de Deus. Por isso eu creio que Deus me está a dar graça, me está a dar vitória. E à medida que eu caminho declarando, confiando, orando, adorando, declarando, sabe o que é que vai acontecer, irmão? A tristeza se vai transformar em esperança. Você pode esperar e confiar que o seu Deus, Ele trará essa vitória, amém? Não deixe que o desespero então tome conta de si, amém? Vamos ficar de pé nesta noite para terminarmos. E sabe, hoje, todos nós estamos aqui, irmãos. Temos situações, enfrentamos situações diferentes uns dos outros. Aos olhos de um pode parecer que essa situação é maior do que a de todos. E aos olhos do outro irmão pode parecer que cada um vive as suas próprias situações, lida com os seus próprios problemas. Mas todos juntos, irmãos, temos que nos render ao nosso Deus. Todos juntos temos que crer e confiar no mesmo Deus. No Deus que pode mudar todas as coisas a nosso favor. No Deus que pode abrir caminho onde não há caminho. Amém?